A guerra contra o ministro Alexandre de Moraes acaba de se tornar pessoal. E quando eu digo pessoal, eu não estou brincando. O advogado de Donald Trump veio a público e revelou a nova fase da estratégia americana, e ela não mira mais o cargo, a instituição, ela mira o homem. O recado foi claro e brutal. Vamos pegar o CPF dele. A luta agora não é mais para punir o ministro, é para fazer o cidadão Alexandre de Moraes pagar, com o próprio bolso, por cada abuso que, na opinião de muitos, ele cometeu. Vamos tentar entender juntos a profundidade e a genialidade por trás dessa nova fase da pressão contra o ministro Alexandre de Moraes, porque, para mim, esta é a jogada mais inteligente e talvez a mais perigosa para ele até agora. A gente se acostumou a ver a briga acontecer no campo da política e da diplomacia. Eram notas de repúdio, sanções de visto, a aplicação da Lei Magnitsky. Tudo isso, por mais forte que seja, ainda é uma briga de Estado contra Estado ou de um Estado contra uma autoridade de outro país. Mas agora, a batalha mudou de arena. Ela saiu dos palácios e dos ministérios e entrou em um tribunal civil na Flórida. E o alvo, como eu disse, não é mais o ministro Alexandre de Moraes, é o cidadão Alexandre de Moraes. A chave para entender essa virada de jogo está na entrevista que o advogado da plataforma Rumble, o Dr. Martin De Luca, concedeu recentemente. A Rumble, como a gente sabe, é uma das empresas que mais sofreu com as ordens de censura do ministro, a ponto de ser completamente banida do Brasil. E eles resolveram contra-atacar. Mas em vez de apenas reclamar na imprensa, eles fizeram o que se faz em uma democracia de verdade. Eles entraram na justiça. E não na justiça brasileira, que a gente sabe como funciona, mas na justiça americana. Eles abriram um processo civil na Flórida contra o ministro Moraes. E qual é o objetivo desse processo? É aqui que a genialidade da estratégia se revela. O advogado explica que um dos pedidos principais da ação é que a Corte Americana declare que o ministro Moraes agiu fora de sua autoridade oficial. No direito americano, isso tem um nome técnico: ultra vires. E o que isso significa? Significa que o funcionário público, o juiz, o ministro, agiu de forma tão deliberadamente ilegal, tão fora dos limites, que o seu próprio cargo impõe, que ele perde a proteção, a imunidade que o cargo lhe daria. Ele deixa de ser o Estado e passa a ser apenas um indivíduo que usou a máquina pública para cometer um ato ilícito. É como se um policial, em vez de prender um bandido, usasse sua arma e seu distintivo para intimidar um vizinho por uma briga de condomínio. Ele está usando as ferramentas do Estado, mas a ação dele não é uma ação de Estado. É uma ação pessoal, e quando isso acontece, ele pode ser responsabilizado não como policial, mas como um cidadão comum, e a consequência disso é devastadora. Se a justiça americana concordar que o Moraes agiu ultra vires, ele pode ser condenado a pagar uma indenização por todos os danos que causou à empresa, e essa indenização não sairia dos cofres públicos brasileiros, sairia do bolso dele, do patrimônio pessoal dele, do CPF dele. Agora mostra que a gente entende por que essa guerra se tornou pessoal. Eles estão mirando naquilo que para qualquer pessoa é o ponto mais sensível: o próprio patrimônio. E para provar que o Moraes agiu de forma deliberada e com pleno conhecimento de que estava fazendo algo errado, o advogado da Rumble lista uma série de fatos que, para mim, são incontestáveis. Primeiro, Moraes sabia que a Rumble não estava mais disponível no Brasil, porque foi ele mesmo quem mandou bloquear a plataforma em fevereiro. Mesmo assim, meses depois, em julho, ele manda uma nova ordem pedindo para bloquear uma conta na Rumble no Brasil. Como se bloqueia algo que já está bloqueado? É uma ordem redundante que parece ter sido feita apenas para criar um incidente. Segundo, ele sabia que a conta que ele estava mandando bloquear, a do jornalista Rodrigo Constantino, estava inativa desde dezembro do ano anterior. Qual era a ameaça iminente à democracia que uma conta inativa representava? Nenhuma. A ordem parece mais uma vez ser apenas uma provocação. Terceiro, e aqui a coisa fica ainda mais grave, ele sabia que o alvo da ordem, o Rodrigo Constantino, é um cidadão americano e que todo o conteúdo dele era postado dos Estados Unidos. Ou seja, ele estava tentando aplicar a lei brasileira fora do Brasil em cima de um cidadão de outro país. E o quarto ponto, para mim, é o que demonstra a natureza pessoal e, na minha opinião, cruel da perseguição.
O advogado revela que o ministro Moraes sabia perfeitamente que o Rodrigo Constantino estava passando por um tratamento de saúde seríssimo, um linfoma. E como ele sabia? Porque os advogados brasileiros do Constantino, no ano anterior, fizeram um pedido ao ministro para que ele desbloqueasse as contas do jornalista aqui no Brasil para que ele pudesse transferir seu próprio dinheiro para os Estados Unidos para pagar as contas do tratamento médico. Então, o ministro não apenas sabia da doença, como foi formalmente informado sobre ela, e mesmo assim, 6 dias depois de o jornalista anunciar publicamente que tinha se recuperado de um transplante de medula, o ministro manda uma nova ordem de bloqueio contra ele. Juntando todos esses pontos, o que a defesa da Rumble argumenta, e eu concordo, é que a ação do Moraes não foi um ato de um juiz preocupado com a democracia brasileira. Foi o ato deliberado de um homem usando o seu poder para perseguir um desafeto, sabendo que estava violando a lei brasileira, a lei americana e os tratados internacionais. Ele agiu ultra vires. Ele agiu em nome próprio e, por isso, deve ser responsabilizado em seu próprio CPF. O advogado da Rumble também revela a armadilha que o Moraes tentou criar. Na sua ordem, ele exigiu que a Rumble entregasse todos os dados do Constantino: endereço, telefone, e-mails, contas bancárias. Só que existe uma lei nos Estados Unidos, o Stored Communications Act, que proíbe as empresas de entregarem esses dados sem uma ordem judicial americana válida. Como a ordem do Moraes era, do ponto de vista americano, apenas um e-mail ilegal, se a Rumble entregasse os dados, ela estaria cometendo um crime nos Estados Unidos. Se ela não entregasse, estaria desobedecendo a ordem do ministro brasileiro. É o que o advogado chama de situação impossível. Moraes teria criado essa armadilha de propósito para que a Rumble estivesse sempre em falta, justificando assim o seu banimento do Brasil. E a comparação que o advogado faz no final é a pá de cal na reputação do nosso judiciário. Ele lembra que a Rumble, hoje, está banida por ordem governamental em apenas 3 países no mundo: Rússia, China e Brasil. Que companhia honrosa, não é mesmo? Nós fomos colocados no mesmo clube de ditaduras, no eixo do mal da censura mundial, graças às decisões de um único ministro. Para mim, o que essa ação nos Estados Unidos representa é uma luz de esperança. Ela mostra que, por mais que o sistema aqui dentro pareça blindado, por mais que o Congresso se omita e a grande mídia aplauda, o mundo lá fora ainda tem regras. E que a arrogância de quem se acha um Deus aqui dentro pode sim ser confrontada pela força da lei em uma democracia de verdade. O processo contra o CPF do Moraes é muito mais do que uma briga por dinheiro. É uma briga pela restauração da ideia de que ninguém, absolutamente ninguém, está acima da lei. A beleza dessa estratégia é que ela contorna completamente o falso debate sobre soberania. Ninguém está tentando invadir o Brasil ou ditar as nossas leis. O que a Rumble está fazendo é usar a justiça americana para se defender de atos que, segundo eles, violaram a lei americana em território americano. É uma disputa civil, de um particular contra outro. E se esse outro, por acaso, é um ministro do Supremo que usou seu cargo para cometer o ato, então ele perde a proteção do cargo e responde como o cidadão Alexandre de Moraes. É simples, é elegante e é, na minha opinião, devastador para exponar a narrativa de que ele é um herói incompreendido. O que essa ação diz é que ele é apenas um homem que, na visão de muitos, foi longe demais e que agora vai ter que pagar por isso, com o próprio bolso. Essa história toda é um verdadeiro jogo de xadrez e parece que a defesa da liberdade ganhou uma peça fundamental. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acredita que essa estratégia de processar o ministro como pessoa física no CPF é o caminho para a responsabilização? Você acha que a justiça americana vai concordar que ele agiu fora de sua autoridade? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos conversar sobre essa nova fase da nossa luta. Se essa análise te ajudou a entender a profundidade dessa jogada, deixa o seu like e compartilha este vídeo. O Brasil inteiro precisa saber que a guerra pela nossa liberdade agora também é pessoal. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a gente não vai parar de acompanhar cada movimento dessa partida. Um grande abraço.